Salve, salve rapaziada, boa noite pra nós. Vamos que vamos. Demorei, mas cheguei. Vamos aí, final de semana de último jogo do ano, último jogo da temporada, com Vasco e Corinthians no domingão decidindo a Copa do Brasil. Mas hoje eu venho falar aqui sobre a era Tite que começa no Cruzeiro. Mas antes, se inscreve no canal, curte, compartilha. 151 inscritos, vamos que vamos. Chegar a 160 aí nesse final de semana, com final de campeonato, pra gente falar, pra gente trocar ideia aí. Mas agora eu vou falar sobre a era Tite que começa no Cruzeiro. Tite que, claro, na realidade mesmo, o único trabalho bom do Tite foi com o Corinthians, né, rapaziada? Foi com o Corinthians, porque no Palmeiras ele não foi bem, no Atlético ele não foi bem. Foi bem no Grêmio lá em 2000, anos 2000, lá 2001, se não me engano, que ele ganha a Copa do Brasil com o Grêmio no Morumbi em cima do Corinthians. Aí ele fez um bom trabalho. Mais recente mesmo, ele só fez um bom trabalho no Corinthians. É o maior técnico da história do Corinthians, mas na seleção, no que importa, ele foi mal, fez uma eliminatória aí com excelência, que é obrigação também de se fazer. Mas na Copa do Mundo ele me perdeu para a Croácia e perdeu para a Bélgica, então podemos dizer que ele foi mal. Aí foi pro Flamengo, numa polêmica aí, falando que não queria trabalhar, mas foi pro Flamengo, foi mal também. E aí o Corinthians precisou dele umas 4 vezes, ele negou o Corinthians. Aí o ano passado fez um ano sabático. O ano sabático não, né? Falou que estava com problema na cabeça, problema psicológico, se tratou e vai voltar o ano que vem e assumiu o Cruzeiro. Vamos ver, né? Ele tem esse problema com o Gabigol, que parece que não vai ficar. Depois eu vou ver a entrevista do Gabigol no Pode Pá para ver quais foram as pérolas que ele falou lá e dependendo a gente repercute aqui. Mas eu acho que no Cruzeiro, se ele tiver carta branca, se ele tiver o aval, ele vai fazer um bom trabalho, vai se colocar aí no mercado novamente, porque o time do Cruzeiro é muito bom. O time do Cruzeiro é bom, demorou para se acertar no começo do ano, mas depois que tirou as laranjas podres lá do Dudu, depois que ele tirou o Dudu, o time melhorou. O Matheus Pereira voltou a jogar bola, o time é bom. E o Tite é inegável a capacidade dele. Ele é muito bom treinador. Só não encaixou no Flamengo, né? Fez um bom trabalho no Flamengo. E na seleção também a gente pode dizer que ele não fez bom trabalho. Porém, se a gente analisar os jogos, foram erros individuais que fizeram com que o Brasil perdesse, né? Nas duas Copas. Contra a Croácia até ele podia ter sido é, mais efetivo, arrumando o posicionamento da defesa lá, mas também foi erro individual. O segundo tempo do jogo contra a Bélgica uma, foi muito bom do Brasil, bola na trave, teve pênalti no primeiro tempo que o juiz não deu. Mas enfim, o que conta no Brasil é a vitória. A realidade é que ele perdeu as duas Copas na seleção e no Flamengo ele foi mal. Então, de novo, ele precisa se provar. Ele não quis pegar o Corinthians quando o Corinthians precisou dele, não quis pôr o nome dele em risco aí nessa, nessa bomba que tá o Corinthians, nessa bagunça, e em partes ele tá certo, mas se ele amasse tanto o clube, se ele gostasse mesmo do clube, ele poderia vir para ajudar. Mas aí é a opinião de cada um, a opção de cada um, e o que mais pegou foi a questão da mentira, de falar que não ia trabalhar em lugar nenhum, e quando o Flamengo chamou, ele foi correndo e acabou se lascando, não foi bem. Mas capacidade é inegável que ele tem, time, material humano ele vai ter, liderança ele tem, ele manja taticamente, ele sabe montar o time. Então, se vai ganhar alguma coisa ou não, eu não sei, mas eu acredito que ele faça um bom trabalho
e se restabeleça no mercado aí, porque o Cruzeiro é um time de ponta, é um time que está se reestruturando e é um time ideal para ele recomeçar. Boa sorte para ele, que ele tenha uma boa jornada no Cruzeiro, que ele fique bem aí de saúde, para que ele possa voltar a ser aquele Tite de 2012 e 2015. Tá bom, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora, nesse período sem futebol, vão ser assim vídeos mais curtos, mais sobre análise sobre uma contratação efetiva, porque eu não vou vir aqui especular, tá? Eu só vou vir aqui falar sobre contratações efetivas, oficializadas pelo oficializada pelas diretorias. Então, eu não vou vir aqui especular, por exemplo, essa troca que o São Paulo está querendo fazer com o Botafogo. Não vou vir ficar falando aqui de Gabigol no Corinthians, Gabigol no Santos, porque nesse momento sem futebol, essas 2 semanas aí vão demorar uma eternidade. O que mais vai ter é especulação e nada efetivo. Um parênteses, né? Nessa questão é que o São Paulo fechou com o volante Danielzinho, que era do Mirassol. Com todo respeito, jogador para Mirassol, vamos ver se ele não sente o peso da camisa do São Paulo. Aí também é uma bomba essa bagunça que tá no São Paulo, certo? Mas aí é isso. Agora, essas 2 semanas aí, vou tentar fazer vídeo todo dia, mas aí um pouco mais curto, sem muita injeção de linguiça e sem ficar especulando sobre contratações, tá bom? Então é isso. Mas serão só 2 semanas aí, tomara que passe rápido, porque no dia 2 a gente já tá de volta com o futebol, com a copinha e de novo. Vou tentar fazer a maioria das análises aí. Vou focar principalmente nos 4 times paulistas. Claro, se tiver alguma coisa relevante dos outros grandes do Brasil, a gente vem aqui e fala também da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá certo, rapaziada? Agora vamos que vamos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto. Amanhã a gente tá de volta aí para já projetar a grande final da Copa do Brasil e quem sabe aí uma livezinha também pré-jogo. Tá certo? Vamos que vamos, tamo junto. É nóis.